Nesse vídeo eu vou te mostrar a minha carteira de investimentos de fundos imobiliários e vou te falar se vale a pena, se valeu a pena para mim ou não ter começado a investir em fundos imobiliários 2, 3 anos atrás. Vou te mostrar também quanto que eu recebi no mês passado de dividendos, quanto que eu tenho no total. Lembrando que eu não sou nenhum especialista em investimentos, eu simplesmente compartilho aqui um pouco do conhecimento que eu tenho e das minhas experiências com os investimentos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, porque regularmente eu trago esse tipo de vídeo. Bom, e para todo mundo entender, fundos imobiliários nada mais são do que imóveis. Então, um shopping, uma laje corporativa, um galpão logístico, um prédio comercial, e quando você vai lá e compra uma cota desse fundo imobiliário, na verdade você está comprando uma pequena parte desse imóvel e vai receber ali os aluguéis, os dividendos, todos os meses, obviamente que proporcional à quantidade de cotas que você comprou. E a gente tem dois tipos de fundos imobiliários, os fundos de tijolo e os fundos de papel. Um fundo de tijolo, como o próprio nome já diz, tem um imóvel físico, né? Então a pessoa vai lá, aluga aquele imóvel, paga para o fundo e o fundo divide esse aluguel com os cotistas, com você que tem uma cota. Já o fundo de papel, ele empresta o dinheiro para o financiamento imobiliário. Uma construtora, por exemplo, que vai construir um condomínio. E aí essa construtora paga ali os juros para esse fundo e esse fundo divide esses juros com você, cotista. E qual a vantagem de você investir em fundos imobiliários? Primeiro, que você consegue diversificar bem, né, os seus investimentos. Um fundo imobiliário, por exemplo, tem vários shoppings espalhados pelo Brasil. Então isso diminui muito o risco. Imagina que se o imóvel estiver dando prejuízo, né, um desses shoppings tiver com desempenho negativo, os outros shoppings vão sustentar isso. Então vai diminuir o risco. Porque imagina um fundo com dois shoppings, né, com dois imóveis. Se o imóvel dá prejuízo, então já vai afetar 50% do fundo imobiliário, se só tem dois, por exemplo. Deu para entender, né? Além disso, o fundo imobiliário ele é isento de imposto de renda. Então, se você recebe R$ 50 de dividendos todos os meses, você não paga nada. Se você recebe 5 mil de dividendos todos os meses, você não paga nada de imposto de renda, enquanto que em uma renda fixa, por exemplo, um CDB, Tesouro Selic, você paga ali o imposto de renda em cima da sua rentabilidade. Então, esse é um ponto positivo dos fundos imobiliários. E o meu objetivo com os fundos imobiliários é renda passiva, né? Receber uma renda passiva todos os meses até chegar ao ponto ali em que eu não precise mais trabalhar, por exemplo, porque essa minha renda passiva já vai cobrir ali os meus gastos mensais, né? E muitas pessoas me perguntam, Matheus, mas como escolher um bom fundo? Eu utilizo 3 critérios. Primeiro, o P/VP, né, que você encontra em todo site de análise de fundo, você vê lá o P/VP, esse indicador vai te dizer se o fundo ele tá caro, se ele está barato ou se está no preço justo. Então, P/VP abaixo de 1 significa que o fundo está barato, está em promoção, então vale a pena você comprar. O P/VP em 1 significa que está um preço justo e se subiu acima de 1 significa que ele está um pouco acima do que ele realmente vale. O segundo critério que eu observo é o histórico de pagamento de dividendo. Eu sempre invisto em fundos que são bons pagadores de dividendos. Então eu sempre observo ali os últimos 3, 4, 5 anos para ver se ele está pagando ali todos os meses tudo certinho. O terceiro critério, portfólio diversificado. Como eu já havia falado, eu sempre procuro um fundo que tem vários imóveis ali na sua carteira, que investe em várias coisas diferentes, né? Então, quanto mais diversificado for o fundo e sua carteira, melhor. Eu peguei aqui de exemplo o fundo imobiliário HGLG11. Eu tenho esse fundo em carteira, na minha carteira, e já já eu vou mostrar ele lá, quanto que eu tenho investido, quanto que eu recebi. Aqui a gente vê as informações, né? Como eu falei, o P/VP está abaixo de 1, 0,98. Isso significa que o fundo ali está um pouquinho mais barato, né? Quase no preço justo. Então vale a pena comprar o HGLG11, tendo em vista esse P/VP. Se a gente olhar aqui o pagamento de dividendos, a gente vai ver que ele também tem pagado dividendos com frequência, né, desde 2020, os últimos 5 anos, é um bom pagador de dividendos. Se a gente olhar aqui o portfólio, a gente vê que ele tem imóveis em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, então é um fundo imobiliário bem diversificado. Eu vou te mostrar agora os meus investimentos na prática em fundos imobiliários. Eu uso a corretora Toro, né, mas isso não é recomendação de investimento, você pode usar qualquer corretora ou banco para fazer os seus investimentos. E tá aqui, eu tenho um total de 23 mil investidos em fundos imobiliários, lembrando que fundo imobiliário é renda variável, então eu deixo um percentual bem menor do total do meu patrimônio em renda variável. A maior parte do meu capital está em renda fixa.
Então aqui nos fundos imobiliários eu tenho esse valor. Aqui eu tenho vários fundos, né? Eu tenho um total de 10 fundos imobiliários, 10 ativos, distribuídos aqui entre fundos de tijolo, fundos de papel, fundos híbridos. E aqui no último mês você vê que eu recebi aqui, ó, se somar tudo, vai dar em torno de R$ 220 aproximadamente de aluguel, de dividendo, né? Só que eu não comecei com isso. Eu comecei recebendo R$ 7, R$ 10 por mês, né? E aí, conforme eu fui aportando cada vez mais, esse valor foi aumentando e hoje eu recebo em torno de R$ 220. E outro detalhe, eu sempre reinvesti os meus dividendos. Então, tipo, eu recebo hoje 220, eu não gasto esses 220. Eu reinvisto, compro mais cotas ali dos fundos. E aí muitas pessoas podem falar, Matheus, mas investir 23 mil para receber 220 é muito pouco. E não é. Porque assim, pensa aí aonde você colocaria 23 mil para receber todos os meses 220 de renda passiva. Ah, Matheus, mas se eu pegasse esses 23 mil e empreendesse, abrisse um negócio, eu ia ganhar mais por mês. Sim, mas aí não é renda passiva. Isso aí é renda ativa e você iria estar correndo risco, né? De falir o negócio, acabar quebrando, perdendo dinheiro todo, inclusive. Quando a gente fala de renda passiva, é uma renda passiva, onde você não precisa fazer absolutamente nada. É o seu dinheiro te gerando renda. E outra, para você abrir um negócio, você precisaria desembolsar logo de cara um valor alto, né? 20 mil, 30 mil, 40 mil, enquanto que aqui nos fundos imobiliários, nos investimentos, você consegue comprar uma cota, por exemplo, por R$ 10. Então a barreira de entrada é bem baixa, muito baixa, né? Bom, e a nossa taxa Selic atualmente está em 14,25%. Isso significa que a renda fixa está com uma rentabilidade muito boa. Tem muitas pessoas saindo dos fundos imobiliários e indo para a renda fixa. Só que nesse momento de alta da Selic, os fundos imobiliários caem, né? Então você vê muito fundo bom sendo vendido, sendo negociado a um preço muito abaixo do que ele realmente vale. Aquela coisa do P/VP, com um P/VP muito abaixo de 1. Então esse é o melhor momento para você comprar bons fundos por um preço menor do que vale. É como se estivesse comprando em promoção. Então eu continuo comprando fundos imobiliários, acho que vale a pena você investir em fundos, não me arrependo de nada. Todos os meses continuo comprando fundo imobiliário, aporto uma quantia ali, porque eu entendo que fundo imobiliário, renda variável, você tem que pensar no longo prazo, né? Então agora eu estou aproveitando essa oportunidade, comprando os fundos na baixa, porque daqui a alguns anos eles vão estar em alta e eu vou ter ganhado tanto com os dividendos, como também com a valorização desses fundos. É até por isso que você não deve colocar um dinheiro que você vai precisar daqui a alguns meses em renda variável. Renda variável, fundo imobiliário, você só coloca um dinheiro que você sabe que não vai precisar pelos próximos meses, pelos próximos anos, porque aí você tem mais segurança. Bom, então é isso. Se ficou qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou responder, tá certo? Se gostou do vídeo, deixa o like, que isso ajuda o YouTube a compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Inclusive faz o YouTube recomendar os meus próximos vídeos para você. Então deixa o like, se inscreva no canal. Um abraço e valeu!